No último dia 10 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da nova medida provisória 1045. E eu sei que você já conhece essa medida provisória, é aquela que permite a suspensão dos contratos de trabalho e a redução proporcional de salário e jornada durante a pandemia, mas como toda medida provisória, ela deve ser votada para ser convertida em lei ou simplesmente rejeitada. E é nesse momento que muitos parlamentares aproveitam para enfiar um monte de jabutis na medida provisória. Eu ainda não tenho um adjetivo para falar com vocês sobre esses artigos que foram inseridos na medida provisória, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar apenas da questão da gestante, que sim, uma coisa boa a gente teve aí nessa medida provisória, e eu vou falar o que muda em relação à gestante grávida, né, durante a pandemia e a suspensão e redução de jornada, suspensão dos contratos de trabalho da gestante. Vem comigo. Eu vou fazer um vídeo falando detalhadamente sobre cada inovação dessa nova medida provisória 1045, mas agora eu vou falar especificamente da questão da gestante. Vocês sabem que desde da publicação da Lei 14.151, que determinou que as gestantes fossem afastadas de todas as atividades presenciais enquanto durasse a pandemia, e caso não fosse possível que essa gestante desenvolvesse de forma remota suas atividades, elas deveriam ser afastadas das atividades e ficar à disposição do empregador, sendo remunerada pelo empregador. Depois de 3 meses de vigência dessa lei, a gente já pode afirmar com certeza que, apesar de ser bem intencionada, ela trouxe diversos problemas na prática, e a principal delas foi onerar exclusivamente os empregadores, que ficaram responsáveis pela remuneração da gestante nesse período. Muitas empresas suspenderam o contrato de trabalho da gestante baseado nessa MP 1045, que permite a suspensão do contrato de trabalho, e a gestante passou a receber o benefício emergencial. Mas mesmo assim, prevalecia um problema. A medida provisória autorizava a suspensão do contrato por no máximo 120 dias. E a gente sabe que a gestação dura muito mais do que 120 dias, principalmente se a gestante está no início da gravidez. Após a suspensão do contrato de trabalho, voltava o problema para o empregador. Pensando nisso, foi inserida na redação, no artigo 8º dessa medida provisória, os parágrafos 9º ao 14º, possibilitando a prorrogação da suspensão do contrato de trabalho exclusivamente da gestante, até que a gestante dê entrada no benefício do salário maternidade. Ou seja, a gestante pode permanecer durante todo o contrato de trabalho, durante toda a sua gestação, com o contrato de trabalho suspenso, até que ela dê entrada ao salário maternidade, desonerando assim o empregador. E tem mais uma coisa benéfica nessa medida provisória, que sana uma série de problemas lá da Lei 14.151, que a lei traz expressamente a obrigação do empregador complementar a diferença entre o benefício emergencial que o governo vai pagar para a gestante e o salário que ela recebia antes do afastamento. Porque a Lei 14.151, ela era muito clara, dizendo que a gestante deveria ser afastada sem prejuízo da sua remuneração. Mas a grande maioria dos empregadores apenas suspendiam o contrato de trabalho, e muitas vezes o benefício emergencial que essa gestante recebia era inferior ao salário que ela recebia antes do afastamento. E ela ficava nesse prejuízo, apesar da lei dizer expressamente. Alguns sustentavam que, como a medida provisória simplesmente permitia a suspensão do contrato, o empregador não devia pagar nenhum complemento. E eu já defendi aqui no canal, vocês que acompanham há mais tempo, em todos os vídeos eu defendi que o ideal, o empregador que é precavido, ele faz o quê? Ele complementa a diferença para não ter problemas futuros. E a lei agora, por enquanto é uma medida provisória que provavelmente será convertida em lei, autoriza, primeiro, que o contrato da gestante seja suspenso até ela entrar em licença maternidade, e o empregador complemente a diferença, pague aquela ajuda compensatória, pagando essa diferença entre o benefício emergencial que ela vai receber do governo e o salário que ela recebia antes. Então agora é previsão expressa da medida provisória. Então não tem mais discussão sobre esse assunto. Olha como fica a redação do parágrafo 10 desse artigo 8º, concedendo esses direitos à gestante.
na impossibilidade da empregada gestante, nos termos da Lei 14.151, de 12 de maio de 2021, desempenhar suas funções em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, o empregador e a empregada poderão acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos dessa lei, devendo ser paga à gestante a ajuda compensatória mensal em valor equivalente à diferença entre o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda devido. Mudança benéfica, entendo, para os dois lados, tanto para a gestante, que vai ser afastado, não vai estar exposta ao risco, recebendo uma remuneração no valor que recebia antes, e ao empregador, que não precisa mais arcar sozinho com esse ônus. Então, essa medida provisória, neste ponto, teve seu mérito. Importante lembrar que, para isso, a empregada deverá apresentar um atestado médico comprovando a sua gravidez, e a empresa tem a obrigação de guardar esse atestado por 10 anos. É o que estabelece a medida provisória. Em relação às questões previdenciárias, infelizmente nada mudou. Ou seja, se a gestante quiser, ela deve complementar o valor da sua contribuição previdenciária para que esse tempo seja contado como tempo de contribuição, até porque contrato suspenso, ele não é contado como tempo de serviço. E outro ponto benéfico também dessa alteração na medida provisória é que o valor do salário maternidade que a gestante vai passar a receber é aquele mesmo que ela teria direito antes da suspensão do contrato, porque antes, dependendo do tempo que o contrato ficou suspenso e da diferença entre o valor que ela recebia e o valor do salário dela, ela poderia sofrer uma redução no salário maternidade. Agora, ela passa a ter direito expressamente previsto a receber o valor do salário maternidade exatamente igual ao que ela teria direito se o contrato não fosse suspenso. Como eu disse, esse foi o lado bom dessa medida provisória, porque, de resto, ela é absurda. Assim, eu estou dizendo absurda porque eu ainda não arrumei um adjetivo. Talvez nos próximos vídeos que eu vou gravar um vídeo, aliás, mais de um, explicando cada alteração proposta por essa medida provisória que influencia em justiça gratuita, modifica, questões definitivas na CLT, e ela se propõe a resolver questões emergentes da pandemia e promove uma mini reforma trabalhista, questões muito sérias, que a gente vai ter vídeo aqui no canal discutindo especificamente esses pontos. Então, se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro dessas inovações, dessas modernidades trabalhistas que nem sempre são favoráveis ao trabalhador. E eu te espero no próximo vídeo. Lembrando que foi o que foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 10, foi o texto base. Eles ainda vão votar os destaques dessa medida provisória e depois vai para o Senado. Tem que ser aprovado no Senado também. Então ainda há esperança. Oremos.